A chuva tem aliviado o forte calor que geralmente é sentido em Paracatu nesta época do ano. A estação meteorológica afirma que ela vai durar por um bom tempo. Após meses de seca, Paracatu respira aliviada e a previsão de chuva é até o final do ano. E quem nos explica melhor é o senhor Arlindo Rabelo. Este ano está sendo já melhor, né, do que o ano passado e continuará chovendo. A gente tem uma previsão melhor porque com a baixa pressão, né, e alta umidade, a gente está tendo mais volume de chuva. Em referente de 2017 e 2018, comparando setembro, por exemplo, em 2017 choveu 0,7 milímetros. Este ano já foi 40,4, né? Em outubro de 2017, 84 milímetros. Este ano, 109 milímetros. E em novembro, o ano passado, 218 milímetros. Até este momento, em novembro, já choveu 87 milímetros. Seu Carlindo, noite passada choveu. Foi registrado algum milímetro maior do que essa noite? Positivo. No dia 19, né, de outubro, choveu 63,2 milímetros. E é a maior registrada desse, que foi a noite passada, né, 58,5. Então, o finalzinho desse ano vai ser só de chuva. Com as bênçãos de Deus, né? A gente está feliz porque até o momento há previsão de mais chuvas. E nessa terça-feira aconteceu em Paracatu uma reunião na sede da Caritas com a presença dos representantes da Copasa, do Movimento Verde de Paracatu e do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu, para a discussão da outorga de uso de água acima da captação da Copasa, no Santa Isabel. Também foi discutido o uso abusivo de água por parte de empreendedores na construção de piscinões. Na reunião técnica dessa terça-feira, decidiram o cancelamento da outorga que permitia que uma empresa usasse uma grande quantidade de água acima da captação da Copasa, o que prejudicaria o abastecimento de água na cidade de Paracatu. Helenice, gerente regional da Copasa, ressalta a importância do cancelamento dessa outorga. Um empreendedor, né, está tendo uma liberação dos órgãos ambientais para retirar do ribeirão mais 55 litros por segundo. A nossa outorga hoje ela é de 144 litros por segundo. Então estaria aí em torno dos 40% do que é de água captada para abastecer a cidade para ser utilizada na irrigação. E aí a Copasa, né, se preocupou com essa situação e se manifestou perante os órgãos, né, ambientais. Nos posicionamos via Regional Belo Horizonte juntamente ao IGAM. Nos manifestamos aqui junto ao Ministério Público e também ao Comitê de Bacias. Como essa é uma outorga a montante de uma captação para abastecimento humano, a Câmara Técnica deveria ter sido consultada e não foi. Então, só por isso, né, só essa questão já pede o cancelamento da outorga. E apesar de toda a importância desse rio, né, então, desse uso da água, desse conflito de uso de água, eles foram favoráveis à solicitação por unanimidade do cancelamento da outorga. Isso vai ser encaminhado à Supran Noroeste e aí o processo vai continuar. Antônio Eustáquio, presidente do CBH, explica os detalhes legais para o cancelamento da outorga e ressalta a importância do cancelamento para a cidade de Paracatu. Ele destaca ainda o impacto negativo dos piscinões, que também foi um assunto abordado na reunião. Em março do ano passado, no início do mês, aconteceu um acidente com rompimento de um piscinão no município de Varjão de Minas. E esse piscinão, a água dele, desse rompimento, desceu a lama, né? E essa lama desceu pelo Rio da Prata e depois pelo Rio Paracatu afora, né? Chegando inclusive lá no Rio São Francisco, próximo ao Rio São Francisco, essa lama. E em cima disso, o Ministério Público fez uma recomendação para o Estado para criar normas para a construção desses piscinões nas propriedades, porque não existem normas. Como o Estado não manifestou, não acatou a proposta do Ministério Público, o Ministério Público enviou uma solicitação para o CBH Paracatu para que o comitê manifeste a respeito da existência dos piscinões na região e como que eles estão sendo construídos, enfim, sobre a situação de estabilidade dessas estruturas, né, que são grandes estruturas de terra
que podem, caso não tenha acompanhamento, tanto em termos de elaboração de projetos como da construção, o risco que nós corremos desses piscinões causar algum acidente e malefício aqui para os nossos rios. Tobias Vieira, coordenador do CTOC, explica a decisão tomada hoje pela Câmara Técnica e Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu. Nós tivemos a oportunidade de avaliar o processo que foi publicado e outorgado, né? Sendo assim, proporcionando ao empreendedor o direito de captação, porém ele foi feito de forma errônea. Eles descumpriram parte do processo e nós, olhando pela comunidade de Paracatu, olhando pela proteção da disponibilidade hídrica para a cidade, nós discutimos e acabamos tomando por decisão o Conselho para indeferir e revogar tal portaria, o que vai resguardar o trabalho da Copasa e o abastecimento público da comunidade de Paracatu. E continua acontecendo o trabalho realizado para reflorestar e assegurar a qualidade da água na bacia do Rio Doce. 3 anos depois do maior desastre ambiental do setor da mineração na região de Mariana, veja na reportagem a seguir como estão as ações. Quem esteve em Mariana em 2015 viu de perto os estragos da lama que vazou depois do rompimento da barragem de Fundão da mineradora Samarco, não sabia se a natureza iria se recompor. A onda de rejeitos destruiu a vegetação, matou animais e coloriu os rios com tons avermelhados. Mas o que se vê agora, 3 anos depois, se resume a uma palavra: esperança. O processo é lento, mas a natureza já começa a dar sinais de recuperação. Se a gente olhar com atenção, as árvores ainda guardam a marca do desastre. Mas aqui, até onde meses atrás era tudo lama, já começou a ficar verde. O plantio das mudas começou em fevereiro e deu bons resultados em poucos meses. A Fundação Renova fez um convênio com a Universidade Federal de Viçosa, que orienta a parte técnica do plantio, além de monitorar os resultados da recuperação vegetal. O primeiro objetivo foi estabilizar esse rejeito. Tá? Então foram feitas contenções, obras de engenharia natural, bioengenharia, para que esse rejeito deixasse de chegar ao curso d'água. Tá? Estabilizou esse rejeito. E também uma cobertura verde, através da semeadura de adubos verdes, gramíneas, né? Então era necessário cobrir rapidamente esse solo. Uma segunda fase foi está sendo a restauração florestal. Do outro lado da margem, a escolha foi pela recuperação natural da vegetação. A área foi cercada e as árvores que resistiram vão ajudar na regeneração. Todo o processo será monitorado pelos técnicos da Fundação Renova e pelos órgãos ambientais. A regeneração natural, né, nessas áreas que foram inundadas pelo rejeito, elas estão desenvolvendo muito bem, né? Uma vegetação bastante vigorosa, vibrante. Então, lógico que a gente vai acompanhar o desenvolvimento dessas plantas, dessa vegetação, para ver se realmente ela entra aí nas metas que a gente definiu junto ao IBAMA. A água dos rios segue com a cor forte da lama. Em alguns lugares é possível observar o acúmulo escuro de resíduos minerais. A Samarco afirma que não há mais lançamento de rejeitos para o rio. Obras foram feitas no complexo de Germano, onde ficava a barragem de Fundão, para cessar o lançamento de rejeitos. A barragem de Santarém foi ampliada e é a primeira barreira. 4 diques possibilitam a decantação dos resíduos e assim a água é lançada no Rio Gualacho do Norte com nível de turbidez que mede a transparência da água abaixo do estabelecido pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente. A Samarco também reforçou as estruturas que integram a barragem de Germano para evitar outro rompimento. Mesmo com a chuva, né, que nós passamos já aí 2016 para 2017, passamos outra temporada de chuva de 17 para 18, e todo esse rejeito remanescente está contido dentro das áreas, está contido nessas estruturas, nesse sistema de contenção que foi estabelecido, que foi construído ao longo desse trajeto. Mesmo com a água limpa lançada no Rio Gualacho do Norte, os resíduos de mineração ainda estão por toda a bacia do Rio Doce. O manejo do material é definido em conjunto pela Fundação Renova e o Comitê Interfederativo, que é formado pelo governo federal, os governos dos estados atingidos e outras organizações públicas. Você tem um impacto muito grande em retirada de qualquer rejeito, seja ele disposto na calha do rio ou nas margens, né?
a gente deveria pensar em um local para colocar esse rejeito. Outra questão é que, devido à grande energia, né, a grande força como desceu essa onda de lama pelo rio, a gente tem uma dificuldade muito grande de saber até qual camada, né, até qual profundidade o rejeito deve ser retirado. A execução dos programas de recuperação é avaliada pelas câmaras técnicas do Comitê Interfederativo. É o caso da revegetação inicial de gramíneas e leguminosas em 2.000 hectares na bacia do Rio Doce. O CIF também monitora o plantio compensatório em 40.000 hectares degradados da região, que deve ser realizado em até 10 anos. O IBAMA é um dos responsáveis por acompanhar a qualidade da água. São 92 pontos de coleta de dados ao longo de toda a bacia do Rio Doce. Foram instaladas 22 estações de monitoramento, né, estações automáticas. 8 delas são consideradas completas, porque elas fazem o monitoramento de diversos itens. A recuperação ambiental do maior desastre da mineração que o país viveu ainda vai levar anos. Efeitos dos impactos ainda serão identificados, mas para Anderson, o trabalho agora entra em uma nova fase. Até meados aí do ano de talvez final do ano de 2016, meados de 2017, a gente estava tratando a questão toda com medidas emergenciais, que eram medidas que a Fundação Renova e anteriormente a Samarco estavam fazendo em campo, mas que não sabia se aquilo ali ia ter efeito. Né? Por exemplo, o plantio emergencial de espécies, né, de crescimento rápido, que foi uma intervenção feita aqui em grande parte da área impactada. Né? Só depois de um certo tempo que a gente começou a verificar se aquela intervenção ela foi correta ou não. Em grande parte a gente viu que ela teve sucesso no sentido de segurar, fixar o rejeito que estava na margem e reduzir o carregamento desse rejeito para dentro do rio. Para a população de forma geral, eu sei que tem uma certa ansiedade, né, que ela é enorme também da parte do órgão ambiental. A gente quer sempre, cada vez que vai a campo, ver uma intervenção nova tendo sucesso, né? Mas a gente também quer fazer com que a recuperação do Rio Doce, por mais que ela seja um pouco mais demorada, mas que ela tenha uma proteção, né, e que ela seja uma recuperação muito consciente, né, e que ela torne a bacia muito mais segura do ponto de vista socioambiental. E a seguir, especialista alerta para a importância do diagnóstico precoce para o tratamento do câncer de próstata. Conheça a fábrica de próteses da ACD em São Paulo, a maior da América Latina. E ainda, Jogos Universitários Brasileiros reúnem atletas em Maringá, no Paraná. A gente volta já. Na hora do almoço ou da janta, que tal experimentar uma comida que mistura o tempero mineiro e a tradição do churrasco gaúcho? Churrascaria Gaúcha. Temos grande variedade de carnes, saladas e mais de 30 opções de alimentos. Tudo isso com um preço bem acessível. R$10 para servir-se à vontade. E self-service com churrasco por R$15. Também oferecemos marmitex. Churrascaria Gaúcha. Aberto todos os dias das 11 horas da manhã às 11 horas da noite. Rua Padre Manuel, número 92, ao lado do Hospital Municipal. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671-1032.
Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. O Lucas Fotos segue acompanhando as tendências tecnológicas e oferecendo o melhor serviço para a sua imagem. Avenida Quintino Vargas, número 82, fone 3671-1135. Cris Boutique, shortinhos, blusinhas, vestidos, calças, bijuterias, semijoias, perfumes, moda plus size e muito mais. Avenida Quintino Vargas, 254 Centro, em frente ao Banco do Brasil. Eletroneiva, a mais tradicional loja elétrica de Paracatu. Temos tudo em materiais elétricos, padrões CEMIG, luminárias, duchas e acessórios em geral. Rua Josino Valadares, 131 Centro. Casa de Carnes Paracatu, a casa de carne que dá prêmios pra você. Na compra à vista de qualquer produto, concorra a prêmios. Avenida Olegário Maciel, 1170 Centro. Fone 3671-4191. As últimas novidades do mundo da moda você encontra na Lu Fashion Moda Feminina. Rua Joaquim Murtinho, 222 Centro. Fone 3671-2681.